Olá, graça e paz. Como que você tem passado? Tudo bem? Que bom a gente estar de novo aqui podendo passar essas pequenas meditações onde a gente pode crescer um pouco no conhecimento e na graça do Senhor, né? Dia após dia, que essa é a proposta do Senhor. Depois de um período de férias aí tão necessária, né? Estamos de volta. Eu gostaria já de ir para a meditação e eu gostaria de ler para você um texto que está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 41. Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. No 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Talvez você esteja pensando, mas já vai começar falando de dinheiro, né? Jesus aqui está observando. E o que eu quero enfatizar nessa pequena meditação é que Jesus observava. Você veja que ele não instruía sobre a pessoa dar o dízimo de X%, o dízimo do líquido, do bruto, como as pessoas geralmente têm, né, as dúvidas assim, né? Eu devo contribuir sobre isso, sobre aquilo outro, né? E por aí vai, né? Cada um tem a sua dificuldade em relação a isso. O que eu quero enfatizar aqui é que ele observava. Se você pensar e analisar a palavra que diz, né, Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, equivale dizer que ele continua observando. Ele continua observando aquilo que vem do nosso coração, da onde produz, né? E o que produz aquilo que nós entendemos e aquilo que nós intencionamos fazer. Então você veja que Jesus está observando e ele atentou para uma senhora que tinha, né, as últimas moedinhas no seu bolso. E ali aquela senhora colocou de tudo que possuía. Se você continuar lendo o texto, ele vai enfatizar que aquela senhora deu mais do que todos aqueles que lançavam grandes quantias do gasofilácio. Então o Senhor, ele está, né, à procura de algo que toca o nosso espírito. O que é que toca o nosso espírito, né? É algo bom ou é algo ruim? E ele está falando aqui de situações que nós enfrentamos praticamente todos os dias, né? Todos os dias nós temos a decisão de fazer algo bom ou ruim. Nós temos, está em nossas mãos ofertar ao Senhor, porque Ele continua nos observando. O Senhor, o fim, né? O fim de tudo isso é a prosperidade, mas você pode ver que a Bíblia não enfatiza tanto a prosperidade do ponto de vista comercial, como muitas vezes é enfatizado, né, por algumas correntes religiosas por aí, né, que enfatizam muito. Pelo contrário, se você pensar no que Jesus fez e quanto tempo ele passou sobre a face dessa terra, você vai observar que ele começou seu ministério com 30 anos. E ele teve um ministério de 3 anos e meio, 3 anos por aí. E os outros 30 anos, ele trabalhava. Ele disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Ou seja, veja a lição que está embutida em tudo isso. Veja como que o Senhor está interessado, né, em saber se aquilo que está no íntimo do nosso coração é a avareza ou o desprendimento. Porque quando nós vamos lá colocar a nossa contribuição, seja ela grande ou pequena, o que o Senhor está avaliando não é o valor da nossa contribuição, não é o nosso dízimo, não é a nossa oferta, não é a nossa dádiva. Ele está avaliando o como que isso aí está sendo processado. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro.
mas ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. E na questão da contribuição, a contribuição ela começa no nosso íntimo, no nosso coração, né, no nosso ser. Também somos verdadeiros adoradores ou adoradores falsos, né, no que diz respeito a isso. Em Atos 20, 33, né, Paulo está orientando que nós não devemos ser cobiçosos. Vamos ler. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo ele está orientando, né, que a questão da cobiça, a questão de focar, né, de maneira diferente do que a palavra do Senhor nos orienta e nos exorta, é errado. Quando nós lemos João 21, 17, que Jesus enfaticamente pediu para que Pedro apacentasse, né, as suas ovelhas, os seus cordeiros, até que na terceira vez Pedro fica um tanto retraído, né, pelo fato do Senhor perguntar a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa. Se você prestar atenção lá, ele disse assim, no final de cada uma das respostas de Pedro, sim, Senhor, Pedro dizendo, né? E ele dizia assim, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse, arranca o couro das minhas ovelhas. Ele não disse, arranca a lã das minhas ovelhas. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a função de um pastor, apacentar as ovelhas, instruir na palavra, porque os recursos vêm do dono do ouro e da prata, do Pai das luzes, em que não há sombra nem variação de mudança. Então, estamos sendo observados pelo Senhor e é de vital importância contribuirmos, mas com a consciência de que estamos fazendo certo no lugar certo, da maneira correta, segundo a palavra nos orienta. Talvez você esteja até pensando, né, mas por que trazer essa palavra logo na primeira mensagem? Por quê? Porque Deus está interessado na nossa prosperidade. Deus não está interessado na nossa avareza, na nossa desonestidade. Pelo contrário, Ele está interessado na nossa honestidade e na nossa capacidade, né, de poder contribuir. Paulo lá na frente ele vai dizer, né, cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Veja como que ele está dizendo de certa forma que Deus está olhando para o nosso coração e com que intenção estamos fazendo o que estamos fazendo. E ele continua dizendo assim, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia bastante, em abundância ceifará. De certa forma, Deus está deixando nas nossas mãos a capacidade que teremos de receber os dividendos daquilo que fazemos. Mas segundo a orientação bíblica, não segundo uma proposta de que você vem para tal lugar, faça isso, né? Oferte assim, oferta assado e você vai receber 1000 vezes mais. Em momento algum na palavra nós vemos isso. Então o Senhor nos observa, diz aqui a palavra, o Senhor nos observa. E Ele nos observa por quê? Porque Ele quer nos abençoar de todas as maneiras, Ele quer nos abençoar, né, com toda a sorte de bênção que já se encontra nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele quer fazer com que essas bênçãos cheguem até nós. Mas é preciso saber como fazemos, aonde fazemos e principalmente com que intenção fazemos. Então eu quero deixar essa palavra, né, de início aqui, depois que passamos esses dias sem trazer nenhuma meditação, porque estávamos viajando, estávamos em férias e a partir desta mensagem, né, estaremos aí contribuindo com o reino de Deus, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento,
uma palavra que traga alegria, mas principalmente crescimento espiritual, porque a proposta do Senhor é que nós cresçamos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje e sempre. Deus abençoe a tua vida e que você tenha aí um ano de 2024 abençoadíssimo, próspero, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Porque se nós crescemos no Espírito, crescemos também nas coisas naturais. Amém? Deus abençoe a tua vida.